Segregação familiar nas seitas. Os membros de uma seita acreditam que o isolamento dos membros é necessário para a preservação dos seus valores espirituais e morais. Então, esse isolamento ele sempre começa com um trabalho mental e as pessoas, primeiramente, elas precisam ser convencidas de que o isolamento ele é necessário. Uma vez convencidos, os membros aceitam inclusive a segregação familiar, que é considerada importante pelos líderes das seitas, e isso porque a liderança de toda seita sabe que os familiares dos membros da seita são as pessoas mais perigosas para eles, são as pessoas que mais podem atrapalhar os seus planos. De fato, um pai, uma mãe, um irmão de sangue, um tio, uma tia, ou mesmo primos próximos àquela pessoa que está numa seita, eles vão ter mais acesso a essa pessoa, a esse membro, e isso tanto no sentido físico como no sentido emocional. Então eles conseguem se aproximar mais. Então, para evitar que essas pessoas mais próximas atrapalhem os planos dos líderes das seitas, há um trabalho para convencer os membros que os seus familiares ou seus parentes são pessoas que devem ser evitadas, caso eles estejam questionando as práticas da seita. Todo membro da seita só deve estar próximo, bem próximo dos seus familiares, dos seus parentes, caso haja uma possibilidade de cooptar estas pessoas e trazê-las para a seita. No caso das seitas pseudo-cristãs, elas usam trechos isolados da Bíblia para convencer os seus membros a se afastarem dos seus familiares, dos seus parentes, aqueles que estejam questionando as suas práticas. Eles usam, por exemplo, a passagem bíblica em que Jesus não recebeu a sua mãe, Maria, porque ele disse que a sua família e os seus irmãos eram aquelas pessoas que estavam ali reunidas com ele. E é por isso que toda seita também faz com que os membros pensem que eles são parte de uma família, ou melhor, que os membros da seita são a verdadeira família que as pessoas possuem. Eles passam a acreditar que os líderes são os seus protetores, como seus pais, que tudo o que os líderes fazem ou mandam eles fazer é para o bem deles, para a proteção da vida deles. Então, isso faz com que os membros aceitem bem a ideia de que podem desprezar os seus familiares e parentes porque eles encontraram um substituto, eles já encontraram um substituto, inclusive espiritual, que vai substituir a família sanguínea. Outra forma usada pelas seitas para segregar famílias é comparar os ex-membros das seitas com pessoas malignas, impuras, idólatras, maldizentes, roubadoras, mesmo que sejam seus familiares ou parentes. Deste modo, os membros eles passam a acreditar que eles não devem realmente nem mesmo sentar à mesa para comer com seus familiares e parentes. Ou seja, os membros devem evitar a comunhão com seus familiares e parentes, caso eles sejam ex-membros da seita. E por que tanta preocupação com os familiares e com os parentes? Porque, como eu disse, essas são as pessoas que realmente amam e que se importam com o membro da seita e por isso são as mais perigosas, porque elas podem abrir os olhos do membro da seita, fazê-lo enxergar aquilo que está acontecendo. E no caso, por exemplo, de um casal, se o membro da seita for casado e o seu marido ou a sua mulher não for membro da seita, ele deve ser bem tratado na esperança de ser cooptado para a seita. Mas se houver uma forte oposição, o membro então deve dar mais atenção ao que o líder da seita diz e ensina e manda fazer do que ao seu próprio cônjuge. Afinal, um cônjuge que não faça parte da seita é igualmente perigoso e por isso ele deve ser monitorado. O membro da seita, aquele que é casado com alguém que não seja da seita, ele vai ser orientado a manter alguns segredos que vai, claro, enfraquecer este relacionamento
que nunca vai ser um ambiente de total confiança, porque há segredos. Enfim, todo familiar ou parente do membro de uma seita e que não faça parte da seita é um perigo em potencial para a seita. E por isso toda seita vai trabalhar na mente dos seus membros para manter certa distância dos seus familiares e dos seus parentes. Pense nisso.